Alô, galera do YouTube, professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Esse vídeo de hoje, vamos iniciar a primeira aula do capítulo 2 do segundo ano do ensino médio. Então, nós temos aqui o componente curricular matemática, área de conhecimento matemática e suas tecnologias. O objetivo de conhecimento é trigonometria, né? Estaremos no primeiro bimestre, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo falando sobre trigonometria. Segunda série do ensino médio, primeiro bimestre de 2020, professor Vanderlei R.J. Rosa. Bom, nesse capítulo 2, o que nós vamos ver? Nós vamos ver sobre os conceitos de trigonometria básica. Já o conceito de trigonometria, mas já na circunferência. Aí nós temos aqui o ângulos e arcos. Depois nós temos unidade para medir ângulos e arcos. A relação entre a unidade para medir arcos. Depois temos circunferência orientada e circunferência trigonométrica. Dentro da circunferência orientada e circunferência trigonométrica, nós teremos circunferência orientada e circunferência trigonométrica. E depois, para o final do capítulo 2, o arcos com cruz, que são arcos congruentes. Bom, vamos entender aqui o que é arco e ângulos. O arco geométrico é uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos, incluindo-os. Se os dois pontos coincidirem, teremos o arco nulo, ou arco de uma volta. A medida angular e comprimento do arco consideram um ponto A sobre uma circunferência de raio R e centro O, deslocando seu ponto A sobre a circunferência, ele percorre uma distância L ao mesmo tempo que gira um ângulo A em torno do centro O. Esse movimento do ponto A descreve um arco de circunferência de medida angular à medida do comprimento L. Então vamos analisar o seguinte. O que é arco? O arco é essa medida que vai do ponto A, acompanhando a circunferência, até o ponto B, né? Isso é o arco, né? E o que nós podemos observar? Esse ângulo que forma aqui nessa abertura desse segmento, OA e OB, é o ângulo, né, desse arco. Então, o ângulo do arco é esse aqui, ó. Quando medir uma quantidade aqui de graus, por exemplo, suponhamos que esse ângulo aqui mede 60 graus. O que vai acontecer com o arco? Também é 60 graus. Sempre lembrando que a circunferência completa é 360 graus, ok? Unidade para medida angular, usa-se geralmente a unidade como grau e o radiano. Para a medida do comprimento R, usando-se em geral unidade como metro, centímetro, quilômetro, etc. Bom, vamos aprender o seguinte. Duas medidas que você utiliza para medir, né, para medir ângulo em uma circunferência. É o grau e o radiano. O grau você já está acostumado, é 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus e assim por diante. Agora o radiano, né, os alunos começaram a me perguntar logo no início do primeiro capítulo, eu falei que nós íamos chegar nesse momento de aprender. Por exemplo, o raio. O que é a medida do raio? É a medida do centro até o extremo da circunferência. Então, do centro aqui até o extremo da circunferência é chamado de raio, né? Então, qualquer lugar que você pegar o centro e até o extremo da circunferência, você vai ter o raio. Bom, o que dá para perceber aqui? Se o raio medir 10 centímetros, né? E esse arco aqui, ó, que vai de A até B, medir 10 centímetros, nós temos o que? Nós temos o radiano, né? Radiano é quando o arco tem a mesma medida do raio. Então, quanto esse arco aqui tem a mesma medida do raio, é chamado de radiano, tá? Barbante com comprimento igual ao raio. Esse vermelho aqui, no caso, é um barbante com comprimento igual a este raio. Então, mede 10, ou mede 15, ou 20, quando o arco medir a mesma medida do raio, é chamado de radiano. Então, para vocês que tinham dúvida, radiano é isso aí, tá? Vamos entender melhor aqui arcos e ângulos. O que é arco geométrico? É uma das partes da circunferência delimitada por dois
pontos, incluindo os... Tá, vamos lá. Tem o ponto A, o ponto B. E aí você, né, negritou que de A até B. Isso é o que? Isso é o arco AB. Ele é representado desse jeito aqui. E tem um centro da circunferência aqui, né? O que dá para perceber? Que o comprimento da circunferência de raio R é o que? Lembra do comprimento da circunferência que vocês estudaram lá no nono ano, né? C é igual a 2π raio. Então, o comprimento da circunferência é 2π raio. Ângulo central. Todo arco de circunferência tem um ângulo central relacionado, né? Então, você tem um arco aqui, ó, e tem um ângulo central, né? Ângulo central, ó, AOB, com acento circunflexo no O, que forma um ângulo, né? Comprimento e medida do arco. Como que eu faço o comprimento e a medida do arco? Vou pegar, toda vez que eu quiser achar, né, a medida do arco, apresentada aqui pela letra L, né? O que você vai fazer? Você vai fazer o ângulo, dividir por 360, multiplicar 2 vezes π vezes R, né? Aí você vai achar o que? O comprimento deste arco aqui, tá? Nós vamos ter exercício lá para frente, você poderá usar essa forma. A unidade para medir ângulos e arco. Vamos relacionar grau com radiano, né? Qual é a relação que eles têm um entre o outro? Qual é a razão que tem um entre o outro? Os arcos de circunferência têm comprimento em medida angular. A medida do comprimento de um arco pode ser expressa em metros, centímetros e etc. A medida angular de um arco é, em geral, expressa em grau ou radiano. Então, o que nós podemos perceber aqui? Grau. 0 grau é 0 radiano. 45 graus é π sobre 4. Tá, o que nós vamos aprender aqui? Aprender que o π, ele vara 180 graus, tá? O π em graus, agora o π em radiano, você vai considerar ele 3,14, ok? Em graus ele é 180, então eu pego 180 e divido por 4, é 45. 90, né? Você pega 180 e divide por 2, dá 90. 135, você pega 3, multiplica por 180, divide por 4, dá 135. O π, 180. 270 é 3 vezes π, que é vezes 180 dividido por 2. E a volta completa, que é 360 graus, é 2π, tá? Então, estamos mostrando aqui, ó. Mostrando o desenho aqui em radiano, né? Ó, é π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, 3π sobre 2 e 2π aqui, que é completa. E mostrando ele em graus. Então, essa é a relação que um tem com o outro. Observando aqui, né, mais uma apresentação, né, podemos afirmar que o arco corresponde à circunferência de 2π raio, né, que é 2π vezes 1 radiano, né, que é 2π vezes radiano, que é o comprimento da circunferência todo, 2π raio, por isso que se chama isso. Então, 2π é 360 graus, que é a volta completa, né, o π, que é 180, dividido por 2 dá 90, né, que é 1/4. O π é igual a 180, que é um ângulo raso, né, 180. 3π sobre 2, que é 3 vezes 180, dividido por 2 dá 270, né, que é 3/4. E a volta completa é 2π, que é 360. Então, 2π equivale a 360 em graus, tá? Tá, nós temos aqui alguns exercícios prontos para vocês entenderem como você transforma o grau em radiano, né? Sabendo que 180 graus é equivalente a π radiano, podemos fazer a conversão de unidade usando uma regra de 3 simples, tá? Sempre vocês vão utilizar a regra de 3 simples. A regra de 3 simples, pessoal, é muito importante vocês aprenderem, ocupa em muitos lugares. Porém, recomendamos que você se acostume a fazer as principais conversões em grau e radiano mentalmente, sem recorrer à regra de 3. Esse procedimento é muito simples se observarmos. Tá? Como que você faz isso mentalmente? Por exemplo, 90 graus não é metade de 180, então é 1/2 de 180. Então, vou pegar 1/2 vezes π raio, que vai dar o quê? 90 graus é igual o π sobre 2. Né? Como o π é 180, né? E 90 graus é metade, então π sobre 2 radiano. 30 graus não é a mesma coisa que 1/6 de 180. Se eu vou pegar 180 e dividir por 6, não vai dar 30. Então, você pega 1/6 de π raio é igual o quê? É igual a 30 graus.
que é o quê? É π sobre 6 radiano, né? Porque o π é 180, divide por 6 dá 30. 60 graus, né? Mesma coisa de 1/3 de 180, né? Você não divide o 180 em 3 partes. Então, 1/3 de 180 é 1/3 de π radiano. Então, 60 é igual a quem? Igual a π sobre 3 radiano. 45 graus é 1/4 de 180. Você pegar 180 e dividir por 4 vai dar 45. Então, 1/4 de π radiano é 45 graus, que é o quê? É π sobre 4. Então, dá para perceber aqui que esses valores, né, é fácil de você calcular. Mas vamos usar aqui a regra de 3. Por exemplo, como você transforma 30 graus em radiano? Você vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui desse lado a grandeza grau e desse lado a grandeza radiano. 180 graus equivale a 1 π, que o π, né, é equivalente a 180 graus. 30 vai equivaler a quanto? Aí você multiplica em cruz, né? 180 vezes x é igual 30 vezes π. X é igual a 30 vezes π, 30π, dividido por 180. Que você divide o 30 por 30 dá 1, não precisa colocar, né? O π continua aqui. E o 180 dividido por 30 dá 6. Então, é π sobre 6. Se você pegar 180 dividido por 6, vai dar 30. 30 é o quê? Π sobre 6 radiano. Estou transformando 30 graus em radiano. Bom, na letra B, você tem radiano para transformar em grau. O que você vai fazer? Do mesmo jeito, 180 e o π. Quando você está procurando grau, o x vai vir aqui, ó. Aqui você está procurando radiano, então o x foi na coluna do radiano. Como você está procurando grau, o x vai ir na coluna do grau. E o 3, π sobre 4, vai estar aqui. Aí você vai multiplicar cruzado, né? Π vezes x é igual a 180 vezes 3π sobre 4. Então, x é igual. Aí multiplicando 180 vezes 3, deu 540π, dividido por 4π, que o π está multiplicando, passou dividindo, dividiu por 4, deu 135 graus, né? Corta isso aqui, corta isso aqui. 540 dividido por 4 deu 135. Então, eu transformei radiano em graus. Exemplo de conversão sem usar a regra de 3, né? 330 graus é a mesma coisa de 11 vezes 30, né? 11 vezes 30 dá 330. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 11 vezes π sobre 6. Por que π sobre 6? Porque 180 dividido por 6 dá 30. Aí eu vou multiplicar 11 vezes π, 11π sobre 6. Então, 11π sobre 6 é a mesma coisa de 330 graus. 7π sobre 4. Como que eu faço isso? Vou fazer o seguinte. O π dividido por 4. 180 dividido por 4 não dá 45? Então, 7 vezes 45 dá 315. 225 é a mesma coisa de 5 vezes 45. Então, eu vou pegar 5 vezes π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque 180 dividido por 4 dá 45. Então, vai dar 5π sobre 4. 4π sobre 3, né? Como que eu vou fazer isso aqui? O π é 180, dividido por 30 dá 60. 4 vezes 60, 240. 7π sobre 6, o que eu vou fazer? O π é 180, dividido por 6 dá 30. 7 vezes 30, 210. Pronto. Transformei sem usar a regra de 3, tá? Há essa possibilidade também, se vocês, né, tiver assimilando esse conteúdo. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Determina a medida em radiano de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma circunferência de raio igual a 8 centímetros. Bom, o arco, né, ele tem 20 centímetros, né? Você tem lá a circunferência, tem o centro e tem um arco, que tem 20 centímetros. E o raio mede 8. Vai estar perguntando isso para determinar essa medida em radiano, né? Quanto que ele vai medir? Quantos centímetros que ele vai medir? Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar o arco, dividir pelo raio, né? A medida do arco é quanto? 20 centímetros, dividido por 8, que é o raio, dá 2,5 radiano. E na regra de 3, né, você põe o comprimento do arco em L e o comprimento do raio em centímetro. O arco é 20, o raio é 8. Então, x radiano, você não sabe, e 1 radiano, né, que é a unidade de radiano. Aí você vai multiplicar cruzado, 8 vezes x radiano é igual a 20 vezes radiano. Aí o x vai ser igual a 20, 8 está multiplicando, passa dividindo. Você divide, dá 2,5 radiano, o mesmo resultado de lá, só que pela regra de 3. Então, você pode utilizar essa primeira forma ou segunda forma, da maneira que você
achar melhor. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 50 graus contido em uma circunferência de raio 3? Então, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte, o comprimento da circunferência não é 2 π raio, né? Em radiano é 2 π raio. O comprimento do arco que eu estou procurando achar é x. O comprimento da circunferência em grau é 360. E o que eu tenho aqui é 50. Então, vou multiplicar, cruzar 360 vezes x é igual a 2 vezes π vezes r vezes 50. Aí eu multiplico isso aqui, ó, transforma esse π em 3,14, né? O raio é 3, 50, multiplica isso aqui tudinho, divide por 360. Qual foi o tamanho do arco? 2,616 centímetros. Beleza? Bom, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Isso aqui é um exercício de fixação, né? Eu passei alguns exercícios de fixação. Você vai transformar o grau em radiano. Esse outro aqui você vai transformar radiano em grau. Aí tem mais dois exercícios aqui, ó, dois probleminha, né? Para vocês calcular em radiano a medida do ângulo central e aqui calcular o comprimento do arco, tá? Vocês copiam no caderno, vocês resolvem essas questões, que depois quando eu passar a segunda aula, eu já vou fazer a revisão e estarei passando atividade avaliativa desses exercícios que eu estou ensinando agora, tá? Se você tiver gostado, dá um like aí. Quem não for inscrito, inscreva no canal, comente com os colegas, né? Divulga para os colegas, convença os colegas a se inscrever no canal, a continuar assistindo os vídeos, tá? Isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Tchau, tchau, um abraço, até o próximo vídeo.